Muito bem, pessoal, tá começando mais um podcast Futebol Inglês, onde a gente vai falar muito do que aconteceu essa semana no futebol inglês, em todas as divisões. Comigo aqui, meu amigo Master. E aí, pessoal, e aí, José, tudo bom? Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast, falar sobre o campeonato inglês. E nosso podcast de hoje tem uma novidade que é o nosso amigo do blog do 433, Eduardo Erner. E aí, Eduardo, tudo certo? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, José? Ele que também comanda a página, o perfil no Twitter do Soul Shields Brasil, né? Alguns que acompanham o podcast devem conhecer esse perfil lá, onde ele acompanha lá o Soul Shields, que é da 7ª divisão. É isso mesmo, Eduardo? Fala um pouco aí sobre o Soul Shields. Isso mesmo, o Soul Shields está na 7ª divisão inglesa e eu acompanho esse time aí há mais ou menos 1 ano e meio já. Como que eu descobri esse time? Eu descobri por causa da minha série no 433, porque lá eu tenho uma série chamada Para Inglês Ver, em que eu faço mais ou menos a mesma coisa que a gente faz aqui nesse podcast, né? Eu falo sobre futebol inglês, as divisões inferiores, só que lá eu também posto vídeos e tudo mais, né? Enquanto eu estava escrevendo para essa série algum tempo atrás, eu acabei encontrando esse time e eu fui indo mais a fundo e eu converso com os torcedores e daí eu acabei criando essa conta agora aí no mês de janeiro e tá sendo muito legal lá no Twitter. E fala um pouco sobre o time, né? Já teve aí na 2ª divisão, é uma equipe que é de 1888, mas teve umas mudanças aí. Fala um pouco sobre isso. Isso, então, o primeiro time de futebol fundado lá na cidade de South Shields foi em 1888, e esse time chegou a figurar ali na 2ª divisão inglesa por várias temporadas, quase subiu para a 1ª divisão também, e teve ali seu principal momento ali na década de 20, né? Só que passou por alguns problemas financeiros e teve que se mudar de cidade, e daí a cidade de South Shields ficou algum tempo sem nenhum time de futebol, e daí teve que ser fundado um outro time ali na cidade, e esse time, alguns anos depois, também se mudou para aquela mesma cidade do time anterior. E daí, de novo, a cidade ficou um tempo ali sem time, e o South Shields atual foi fundado em 1974. E hoje nunca conseguiu chegar no mesmo sucesso do que os times anteriores, né? E hoje figura aí na 7ª divisão inglesa, conseguindo acessos consecutivos desde a 10ª divisão, estava na 10ª, subiu para a 9ª, subiu para a 8ª, subiu para a 7ª, tudo de uma vez, temporada após temporada. Conseguiu até um título em Wembley, jogando no Wembley, que era uma Copa, né, para times das divisões bem inferiores, da 9ª, da 10ª e 11ª, que se chama FA Vase, que tem a final jogada lá no Wembley. E o South Shields levou mais de 15 mil torcedores lá pro Wembley, foi um dia muito especial pro clube. E estamos aí, agora o time está nas posições de playoffs ali, né, da 7ª divisão. Vai ser muito difícil conseguir o título de novo, né, por mais uma temporada seguida, mas tem muitas chances de subir, sim. Muito bacana mesmo, cara. E sobre também essa semana que a gente vai ter, que o Eduardo vai falar um pouco pra gente, vai ter o clássico de Sheffield, entre Sheffield United jogando contra o Sheffield Wednesday. Fala um pouco sobre esse grande clássico aí da cidade. Pois é, né, Sheffield United e Sheffield Wednesday, conhecido como o Steel City Derby, né, porque Steel City é a cidade do aço, que é a cidade de Sheffield, né, uma das mais importantes ali da Revolução Industrial, né, e ali que surgiu o futebol. O primeiro time de futebol do mundo foi fundado em Sheffield, que é o Sheffield FC, que hoje está na 8ª divisão, né? Mas segunda-feira teremos o Sheffield United contra o Sheffield Wednesday, que é uma das maiores rivalidades da Inglaterra e também uma das mais equilibradas, porque se a gente pegar o histórico do confronto direto entre os dois rivais, o Sheffield United ganhou 49 confrontos, o Wednesday ganhou 48 e foram 46 empates. Então, muito equilíbrio aí nesse confronto. Exatamente, as equipes que estão atualmente na 2ª divisão do campeonato inglês, a Championship, e estão em situações um pouco opostas, né? O Sheffield United está em 3º colocado, a 3 pontos ali do Leeds, que é o 2º colocado, que seria o acesso direto, né? Enquanto o Wednesday, que já teve algumas temporadas brigando fortemente ali para tentar subir, tá com 47 pontos na 14ª colocação e não briga por mais nada
nesse campeonato. Então, a gente fala hoje, pulando agora para a Copa Escocesa, falando um pouco do campeonato escocês, né? O Celtic venceu a equipe do Hibernian fora de casa por 2-0, e a gente vai ter as outras equipes também bem fortes, que é o Rangers, o Aberdeen, né? Fala um pouco dessa situação também, Eduardo. Como é que tá ali a Copa Escocesa e o campeonato escocês em geral? A Copa Escocesa agora a gente tá nas quartas de final, né? E hoje no sábado a gente teve o confronto entre o Hibernian e o Celtic. O Celtic ganhou de 2-0 e amanhã a gente tem dois confrontos. Primeiro, logo cedo às 10h30 da manhã tem Aberdeen e Rangers, que promete ser o confronto aí mais equilibrado dessa fase da Copa da Escócia. Depois teremos um confronto entre dois times da segunda divisão escocesa, o Dundee United, que é um dos times bem tradicionais aí da Escócia, mas que está na segunda divisão inglesa aí, na segunda divisão escocesa, perdão, há uns bons anos, contra o Inverness. E daí na segunda-feira teremos o confronto entre o Partick Thistle, que é um time de Glasgow, assim como o Celtic Rangers, contra o Hearts. E logo depois disso, o sorteio da próxima fase. Já na primeira divisão em si, a Premier League escocesa, né, a gente vê o Celtic sobrando um pouco nesse campeonato, 66 pontos, 8 pontos à frente do segundo colocado, que é o Rangers, que está com 58, e um pouco mais abaixo, com 50 pontos, o Aberdeen, que está com 50 pontos, né? Então, tem uma situação, assim, já meio que definida nesse campeonato. Tu acha que pode mudar alguma coisa, Eduardo? Pois é, o Rangers na primeira metade do campeonato ali chegou até a liderar, né? Ganhou o jogo contra o Celtic mais cedo nesse campeonato, mas agora o Celtic voltou a abrir os 8 pontos de vantagem, né? E agora, já chegando aí na reta final do campeonato, eu sinceramente não vejo o Rangers conseguindo alcançar o Celtic de novo, apesar que tem mais um confronto entre as duas equipes, né? Mas mais um não, na verdade, porque a tabela do campeonato escocês divide, né, na metade, quando todos os times se enfrentam três vezes, ela divide entre os 6 primeiros jogam o hexagonal pelo título e os 6 de baixo jogam esse hexagonal pelo rebaixamento, né? Então, eu acho que o Celtic e o Rangers vão se enfrentar mais 2 vezes, se eu não me engano. E o Celtic tá vindo aí forte pela o que eles chamam lá de treble, ganhar 3 tríplices coroas seguidas, o que seria um feito inédito lá no futebol escocês. Nas 2 últimas temporadas, eles já ganharam a Liga Escocesa, a Copa da Escócia e a Copa da Liga Escocesa, e agora eles já ganharam a Copa da Liga Escocesa essa temporada, estão aí vivos na semifinal da Copa da Escócia e muito vivos aí na Liga Escocesa. Muito bacana. Essa aqui é a Liga Escocesa, a gente sempre pede para vocês aí, a gente sempre fala, né, o podcast é futebol inglês, mas a gente sempre fala um pouquinho ali perto ali também da Inglaterra, né, então se vocês quiserem que a gente continue falando do campeonato escocês, comente lá no nosso canal no YouTube ou mande lá no nosso Instagram. E agora nós vamos falar de fato do futebol inglês, falar da quarta divisão, a League 2, que teve jogos neste final de semana, que nós tivemos as equipes da parte de cima da tabela vencendo, né? Lincoln venceu o Forest Green fora de casa e o Barry venceu o Macclesfield. Fala um pouco dessas vitórias, Master. Cara, a vitória do Lincoln City fora de casa contra o Forest Green Rovers, os dois times que subiram juntos, né? 2 temporadas atrás. E mantendo a liderança, o Lincoln City tem o seu ponto de distância aí pro Barry, agora são 3 pontos, devido aí a um tropeço do Lincoln no meio do caminho. Mas a disputa segue bem aberta agora, né? A Barry vem com tudo depois dessa vitória aí, 3-0, segue voando baixo, ainda sem perder em 2019, tá sensacional a fase deles aí no campeonato. Cara, são 3 pontos de diferença pro Lincoln City, né? Que é o primeiro colocado com 69, e o Mansfield também vem fazendo uma boa campanha, talvez pode chegar ali, uma eventual briga pelo título, né? Tá com 64, e ali um pouco mais abaixo, já com poucas chances de título, mas brigando fortemente para tentar subir também o Milton Keynes, que está em 4º colocado com 62, né? E aí para baixo a gente já viu uma diferença grande de quase 7 pontos
do Exeter City, 55, o Tranmere Rovers, 55, que é uma grande surpresa, né? O Eduardo, o Tranmere Rovers, que subiu da 5ª divisão para a 4ª divisão, estava ali, como a gente já comentou no nosso podcast, fazendo uma boa campanha, 10º colocado, 9º colocado, agora está em 6º colocado. Fala um pouco sobre o Tranmere Rovers, Eduardo. Pois é, o Tranmere que subiu, né, da 5ª divisão inglesa na temporada passada, eles ganharam a final, né, dos playoffs, foi um jogo emocionante, eles tiveram um jogador expulso logo no comecinho do jogo, sofreram um gol, mas eles conseguiram a virada, né, isso na temporada passada, claro. E agora estão fazendo uma temporada bem surpreendente, né, para falar a verdade, estão em 6º lugar, dentro ali da zona dos playoffs, eles vêm numa sequência muito boa aí em 2019, e tem tudo aí para, quem sabe, surpreender aí nos playoffs e conseguir mais uma promoção em seguida. Exatamente, né? A gente vê o Forest Green também, que é uma surpresa bem boa estar ali em 7º, mas perdeu. Assim, é claro, né? Perdeu para o Lincoln City, que é o líder do campeonato, mas em casa, né? Uma derrota um pouco decepcionante. Mas o Forest Green também vem bem forte nesse campeonato, né, Eduardo? Isso é só relembrando um pouquinho ali do Tranmere, eles têm o artilheiro disparado da 4ª divisão inglesa, né, que é o James Norwood, com 22 gols, 6 a mais do que o segundo, o vice-artilheiro, e ele que já tinha feito uma ótima 5ª divisão inglesa ano passado. Eu não me recordo exatamente se ele foi o artilheiro ano passado, mas ele já tinha todo esse calibre e tá esbanjando aí na 4ª divisão. Será que ele vai estar em times maiores aí na próxima temporada? Quem sabe, mas se o Tranmere conseguir o acesso, né, quem sabe ele continue aí com o time, né? E ali, um pouco mais abaixo também, a gente vê o Colchester, que também tem a mesma pontuação que o Forest Green, primeiro time fora ali da zona dos playoffs, também 54 pontos, um pouco mais abaixo. A gente vê o Carlisle, que está com 53, e o Carlisle que vem decaindo bastante, né, nesse campeonato. Era uma equipe ali que sempre estava em 4º, 5º colocado, agora já está em 9º. Comenta um pouco sobre eles, o Master. Nessas últimas 5 aí, rodadas são 2 empates, né? 2 pontos conquistados. Então vem uma decadência aí na tabela. O próprio Colchester também, como a gente já vem comentando, nesses altos e baixos deles, né? Tinha a chance de até entrar na zona de playoffs, mas levaram 3-0 do Swindon fora de casa, o que também, de certa forma, surpreendeu. O Carlisle perdeu aí uma derrota surpreendente também pro Newport County aí, que tá, depois que caiu da Copa, foram 2 vitórias seguidas aí, estão subindo para 12º lugar no campeonato com 49 pontos. Mas sim, deu para aproximar os times que estavam um pouquinho ali atrás, embaixo deles, né, do Colchester e do Carlisle. Estão perdendo a chance de conseguir fincar assim, uma vaga nos playoffs ali. O próprio Exeter também está decaindo em 5º lugar. Poderia estar bem melhor no campeonato, mas a má fase aí, os altos e baixos deles também não estão permitindo isso. E o Tranmere tá conseguindo justamente fazer o caminho oposto, né? Aproveitando as derrotas aí do pessoal aí em cima e subindo cada vez mais. Tem uma certa distância ali pro 4º lugar, que é o MK Dons, mas em termos aí para playoffs, eles estão bem posicionados. Exatamente. E agora falando um pouco mais da parte de baixo, né? A gente teve um jogo dos desesperados. O Notts County enfrentou o Port Vale, né? O Notts County, que é o 24º colocado, o último colocado com 29 pontos. E o Port Vale, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, na 22ª colocação, com 34 pontos. E eles empataram em 0-0, Eduardo. Fala um pouco melhor. Um jogo que era fundamental para as duas equipes para poder, para o Notts tentar chegar mais perto do Port Vale para poder sair do rebaixamento. E o Port Vale de se distanciar da zona de rebaixamento, né? Pois é, acabou sendo um resultado meio ruim para os dois times, né? Mas principalmente para o Notts County, que eles já tinham conseguido algumas boas vitórias aí nas rodadas anteriores contra times da parte de cima da tabela, né? E não pode perder ponto contra rival direto, né? Pelo menos os outros times ali da parte de baixo não perderam. Mas agora eles ficam a 5 pontos de distância do próprio Port Vale, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas eu acho que essa briga aí tá totalmente aberta. Sim, até porque o Morecambe, né, perdeu pro Yeovil
fora de casa por 3-2. O Yeovil, que é o 20º colocado também, era outro jogo também importantíssimo, porque as duas equipes têm uma diferença de pontos ali bem pequena. O Morecambe tem 35 e o Yeovil tem 36. Então a gente teve 2 grandes jogos muito disputados. Mas essa sobrevivência do Notts para vocês, começando pelo Master, o que vocês acham? Será que tem uma chance? O time tá brigando forte ou realmente a situação tá bem complicada, Master? Não, ainda é bem complicado, tem um perigo muito grande. Do que a gente já vem conversando nos últimos podcasts, né, da situação que estava antes, hoje parece estar melhor, mas ainda assim é um perigo constante que sofre o clube. Na próxima rodada eles vão enfrentar o Cheltenham, que está em 17º. Não tem tanto perigo ali de estar no rebaixamento, mas é um time que, poxa, um pouco aí de esforço, eles conseguem roubar alguns pontos. E do Yeovil, cara, essa vitória deles ali foi sensacional, são duas vitórias nas últimas 2 rodadas, e 6 pontos que vão ajudar bastante, até porque o próximo jogo deles é contra o líder. Então vamos ver, vai depender também do que vai fazer o Macclesfield na sua próxima rodada. Exatamente, e tu, Eduardo? Eu também acho que, pela situação que o Notts County estava ali até a metade do campeonato, a posição que eles estão agora é, digamos, surpreendente, até porque nós não esperávamos de jeito nenhum que eles tivessem chance de escapar, né? Mas agora, chegando aí nessa reta final do campeonato, quem sabe aí com alguns bons resultados, eles ainda enfrentam o Morecambe em casa, por exemplo. Quem sabe, né? Então, eu acho que é isso da 4ª divisão, que teve os seus jogos aí. Um detalhe importante, que a gente sempre vinha falando da diferença de jogos, né? Mas a 4ª divisão tá praticamente todas as equipes com 35 jogos, exceto o Zwindle, que tá com 34, está em 10º colocado. E a outra equipe, agora não consegui encontrar aqui na tabela, que também tá com 34, acho que é o Newport County, que tá com 34 pontos na 12ª colocação. Então agora a gente pode ver a real situação do campeonato, né? Não ali especulando o que poderia acontecer, se tal jogo acontecesse ou não. E agora a gente já vê uma situação real do campeonato, que falta 11 partidas para acabar essa 4ª divisão. Acho que a gente pode pular um degrauzinho e para a 3ª divisão, que também está em uma situação bem parecida com a 4ª divisão, com a maioria dos times com o mesmo número de jogos, né? 35 jogos, uma outra equipe que está com 34. E mais uma vez, a gente parece uma fita repetindo a mesma coisa. O Luton vence novamente, mais líder do que nunca, com 75 pontos. E essa campanha do Luton, Eduardo? Pois é, né? Eles que subiram da 4ª divisão ano passado, né? E estão nessa campanha surpreendente, líderes disparados, e agora com mais uma vitória sobre o Rochdale, uma vitória bem simples e esperada, mas que é tão importante como qualquer outra aí, porque agora, chegando aí nessa reta final aí de campeonato, nessa rodada todos os times que podem chegar ali ao título venceram. Foi uma vitória importantíssima. A equipe venceu aí o Rochdale, né, como a gente falou, tá com 75 pontos. O segundo colocado, o Bursley, também venceu, tá com 70 pontos. O Bursley que venceu. E embaixo, o terceiro colocado, o Sunderland, que também venceu, já emplacou a 3ª vitória consecutiva. O Sunderland tá com 68 pontos. E o Portsmouth vinha aí de uma série grande de empates, tá com 65. Então a gente pode ver uma briga bem acirrada por essa segunda vaga, já que já dá para dizer praticamente que o Luton já subiu e a gente tem essa briga por essa segunda vaga, né? O que tu acha, Master? Sim, cara, dá pra ver que tem a distância ali. O Barnsley em segundo, o Portsmouth em quarto, já são 5 pontos de diferença. E do segundo pro quinto são 10 de diferença. Então tem ali uma grande divisão entre aqueles times. Mas claro, com a força que tem o Sunderland e agora o Portsmouth voltando a vencer, né? Uma vitória maiúscula, até 5-1 em cima do Bradford. Então sim, tem chance deles alcançarem lá. Vai depender aí se tem jogo direto com o próprio Barnsley. Isso até é bom dar uma olhada. O Sunderland tem uma rodada para completar, então pode até mesmo passar o Barnsley e assumir a vice-liderança do campeonato. Enquanto o Luton voando baixo, olhando todo mundo lá de cima, bem tranquilo, né? Já tinha empatado uma rodada antes, agora venceu e segue tranquilo, 5 pontos na frente do Barnsley. E agora, nessa briga pelo playoff, a gente já vê uma diferença um pouquinho grande, né? Porque a gente tem ali o Charlton, quinto colocado, 60 pontos. Aí já baixa um pouco bem drasticamente com o Doncaster com 55
Peterborough com 55, mais uma baixada drástica com o Coventry City com 50 pontos, Fleetwood 49 e Blackpool 48. Então, Eduardo, nessa terceira divisão ali, essa briga pelos playoffs já tá um pouco mais separada, já dá para ver quem realmente vai brigar, ou tu acha que essas equipes ali que estão no oitavo, nono e décimo, quem sabe possam brigar ali por uma vaga no playoff? Olha, faltando 11 rodadas, mais ou menos, tem alguns times ali que tem um jogo a menos, né? Tipo o próprio Doncaster, que tá em sexto lugar ali, eles estão com uma partida a menos, né? Com essas 11 rodadas, eu acho que ainda dá pra ter alguma mudança ali, principalmente se tiver algum confronto direto aí. Mas eu acho que tá aberto ainda, pelaquela última vaga, a vaga do sexto colocado, eu acho que ela tá aberta ainda, entre Doncaster, o Peterborough, o Coventry, aí quem sabe o Fleetwood e o Blackpool. O Blackpool que agora conseguiu vai ter uma injeção de ânimo nova, né, que com a mudança de diretoria, que já vinha há anos e anos e anos brigando com a torcida, né, a torcida boicotando os jogos e tudo mais. Pode ser que eles consigam esse fôlego a mais aí para chegar nos playoffs do Blackpool. Exatamente. E já um pouco mais na parte de baixo da tabela, o Plymouth, que estava numa sequência muito boa, né? Vinha vencendo, empatando, saiu lá da zona de rebaixamento, 15º colocado, perdeu, né? Perdeu para a equipe do Sunderland por 2-0 e esbarrou aí numa derrota. Tu que conhece um pouco melhor, Márcio, essa situação do Plymouth praticamente garantido nessa terceira divisão, tá tranquilo ou será que ainda tem alguma chance de rebaixamento? Não, a princípio tá tranquilo. De toda a recuperação que eles fizeram, vamos dizer assim que perder para um time como o Sunderland não é de todo ruim, assim, claro, ninguém quer perder, mas para um time dessa força, eles já se recuperaram bem e tava tranquilo. Então é como se fosse uma gordurinha aí extra que eles tinham. Então 15º estão com 41 pontos, tá empatado com mais outros 3 times que também têm 41 pontos no campeonato. Mas se seguir nesse ritmo que eles estão, nessa garra que o time está demonstrando, com certeza aí no final da temporada eles vão pegar mais pontos e vão escapar do rebaixamento. Mas, né, vamos dizer assim que já na próxima rodada tem que dar a volta por cima dessa derrota. Não pode voltar para os hábitos antigos, né? Voltar nos hábitos antigos de perder muitos jogos consecutivos, né? E até porque, ó, o Plymouth tá com 15º colocado com 41 pontos. Aí lá na zona de rebaixamento, o primeiro time que tá lá, tá com um jogo a menos, é o Bristol Rovers, né, que aliás venceu essa rodada a equipe do Blackpool por 4-0. Então o Bristol Rovers apenas depende de si para chegar a 40 pontos e sair da zona de rebaixamento, meter o Walsall lá para a zona de rebaixamento. E as outras equipes que estão aqui nessa zona de rebaixamento, temos o Rochdale, que está com 34, vem com 4 derrotas consecutivas, está muito mal o Rochdale. Bradford, 33, não sabe o que é uma vitória há muito tempo, 2 derrotas consecutivas, e essa última aí foi doída, perdeu para o Portsmouth por 5-1. E o Wimbledon, né, praticamente já carta fora no campeonato, 30 pontos, mas nessa rodada empatou, né? Empatou com a equipe do Shrewsbury, acho que é assim que se fala. Então, como é que tu vê essa briga pelo rebaixamento da terceira divisão, Eduardo? A briga pelo rebaixamento da terceira divisão sempre promete ser a mais interessante de todas essas ligas aí, porque aqui tem 4 rebaixados, né? Na Premier League são 3 rebaixados, na Championship são 3 rebaixados, daí na quarta divisão são apenas 2 rebaixados. Então, a briga na terceira divisão sempre é a mais legal e é o que está se mostrando aí pela tabela, né? Muitos times brigando contra o rebaixamento. Se a gente pegar ali do 13º colocado, que é o Southend, que está com 41 pontos, o Bristol Rovers, que é o primeiro que está dentro da zona, tem 37, só 4 pontos a menos, e o Bristol Rovers tem um jogo a menos. Então dá para dizer assim que do 13º para baixo todos têm chance de ser rebaixados. Então acho que promete muita emoção aí até a reta final do campeonato. Eu até diria o próprio Wycombe, porque o Wycombe tá em 12º com 43, mas vem de 4 derrotas consecutivas. Então, o Wycombe talvez seja uma dessas equipes que possam estar brigando, né? Vem decaindo aí ao longo do campeonato. E a terceira divisão que tá muito bacana, como o Eduardo falou, 4 rebaixados, então a briga contra o rebaixamento vai ser muito irado de acompanhar, menos para os torcedores que vão estar aí bem preocupados.
Mas a gente só viu uma equipe só que tá rebaixada, né? Bem abaixo. Não rebaixada matematicamente, mas virtualmente rebaixada, que é o Wimbledon, né? Que tá com 30 pontos. Então, realmente, vai ser muito interessante acompanhar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo dessa terceira divisão. Tá muito legal de acompanhar. Bom, acho que é isso da terceira divisão. Se meus comentaristas aqui não tiverem mais nada para falar, podemos pular para a segunda divisão, que também tá movimentada pra caramba. Norwich City é o líder do campeonato, conseguiu sua terceira vitória consecutiva, venceu o Millwall por 3-1 fora de casa, grande vitória. Um pouco mais abaixo o Leeds também voltou a vencer após uma derrota diante do Queen's Park Rangers, né? Perdeu por 2-1, foi isso? Não, foi por 1-0, foi por 1-0, mas voltou a vencer. E que vitória, 4-0 para cima do West Bromwich. E essa vitória aí, Master? Leeds fez o primeiro gol com 1 minuto de partida. Gol do Hernandes, são 16 segundos, né, pra ser mais preciso, cara. Então, olha a força que tem o Leeds United, foi pra cima mesmo. Até porque o West Bromwich é um time que tá lutando ali em cima, né? Tá em quarto lugar, tá na briga dos playoffs, então era um jogo complicado. Eles sabiam da dificuldade da partida e mostraram pra que vieram, né? Então, fizeram uma vitória sonora por 4-0. Destaque aí pros 2 gols do Bamford, que volta a marcar, ele tá numa boa sequência aí de gols no campeonato. Exatamente, o West Bromwich, que faz a sua segunda derrota consecutiva, já tinha perdido na última rodada para o Sheffield United, né, que está em terceiro com 64 pontos. Então foram 2 derrotas bem assim cruciais para o time, porque uma foi para o segundo colocado e outra para o terceiro colocado, sendo que a equipe está na quarta colocação. Então seriam 2 vitórias que colocariam a equipe ali bem pertinho, colocariam na verdade na segunda colocação, né? Porque não contaria essa vitória que o Leeds tem agora. Então o West Bromwich estaria em segundo colocado. 2 jogos ali que foram bem complicados para o West Bromwich e 2 derrotas, né? Ali nos playoffs também a gente pode ver o Boro está em quinto colocado e empatou com o Wigan em 0-0. Vinha de 2 vitórias consecutivas e empatou, está com 58 pontos. Um pouquinho mais abaixo o Bristol Rovers com 54. E o Derby foi para sua terceira derrota consecutiva e uma derrota doída 4-0 contra o Aston Villa. Fala aí. Pois é, o Derby vem de 3 derrotas seguidas. A primeira dessas 3 derrotas foi contra o Millwall em casa, uma derrota que poderia muito bem ter sido evitada, né, contra o Millwall, que está lá na parte de baixo da tabela. Daí na semana seguinte perdeu pro rival Nottingham Forest, e agora tomou uma sonora goleada do Aston Villa, 4-0 no primeiro tempo. Um time que quer brigar para chegar ali nos playoffs, não pode perder esse tipo de jogo. E o Derby County que tá ficando famoso aí por ser um time pipoqueiro. Quando chega nos playoffs, não vai longe, e quando briga para chegar nos playoffs, não chega lá. É impressionante. O time tenta temporada após temporada, mas parece que falta alguma coisa, que nunca consegue ir longe. Será que é uma questão psicológica da equipe em si? Sabe, falta aquele extra ali né, de motivacional, enfim, da força para superar esse negócio. Aí se tem algo disso em cima, no caso de, poxa, quando eles chegam lá, eles batem na trave, mas caem fora. Isso vai amontoando nos jogadores, né? Vale lembrar também que o Derby County tem a pior campanha da história da Premier League, né? Uma vitória só, que foi na temporada, acho que 2006, 2007, não lembro direito. Foram rebaixados com muitas e muitas rodadas de antecedência, com uma vitória só, em 38 partidas. Então talvez seja isso daí, esse psicológico lá atrás na cabeça dos jogadores pensando nessa possível mais uma vergonha na Premier League, não sei. E uma coisa engraçada, né, que eu tava comentando em off aqui com o Master, que foi o Forest fazendo o oposto que o Leeds fez essa semana, porque o Leeds começou muito de uma maneira triste, digamos assim, porque a equipe perdeu para o Queen's Park Rangers por 1-0, né, e aí logo em seguida se recuperou muito bem, vencendo por 4-0 o West Bromwich, que é um time que tá brigando fortemente ali nessa briga pelo acesso. Enquanto o Forest fez o contrário, surpreendeu vencendo o Derby County por 1-0 e aí aspirou ali chegar perto, quem sabe, de uma briga pelos playoffs, mas aí já decepcionou a torcida novamente,
perdendo para o Stoke City por 2-0. O Stoke City que faz um campeonato muito abaixo, muito decepcionante, está lá em 16º colocado. E aí, Márcia, situações opostas aí dessas duas equipes. Essa do Nottingham Forest, acho que resume o campeonato que eles estão fazendo, né? Quando você acha que eles vão aí se embalar, o time cai novamente para um time que você não espera. Então o Stoke ali estava vindo aí nas últimas 4 rodadas, foram 3 empates e uma derrota. E o Forest estava ali com 2 empates, 2 vitórias, estava indo bem, alcançando o pessoal na parte de cima, até mesmo, como você falou, sonhando com os playoffs, e aí vão jogar na casa do Stoke, levam 2-0, o time apaga de novo e perde mais uma chance de encostar no pessoal lá em cima. Aquela parte ali de brigar talvez pela última vaga dos playoffs, o 6º colocado, todo mundo muito perto, né? O Bristol City tem 54 pontos, e o Forest agora estaciona com 50. Então, imagina, a vitória seria importantíssima para chegar aos 53 pontos. Sim, eles estariam no lugar do Derby, né? Em 7º colocado e com 53 pontos, a 1 pontinho só do Bristol, né? Então, poderia dar aquela moral, mas perde pro Stoke City, que faz um campeonato. O time já não ganhava há muito tempo. O Stoke City vinha de 3 empates consecutivos e antes disso tinha perdido pro West Bromwich. E agora vence a equipe do Forest, né? E chega aos 44 pontos e agora praticamente não tem... já não tinha muita chance de rebaixamento, agora já não tem mais nenhuma, já não briga por mais nada nesse campeonato, a equipe do Stoke City. E o Forest, Eduardo, será que ainda dá ou tá realmente complicado? Olha, chegar nos playoffs, eu acho que dá. Não acho que chega, mas é possível sim. E só que mesmo que chegue lá, eu sinceramente não vejo o Forest com um time bom o suficiente para ganhar, apesar que, né, nos playoffs, jogos eliminatórios, né, então tudo pode acontecer. Mas eu vejo ali, seja o Sheffield United, se eles não subirem automaticamente, ou o West Brom, ou o Middlesbrough, todos têm mais chances de ganhar esse playoff, né? Mas sobre o Derby ainda, eles têm uma bela sequência agora, eles têm 4 partidas seguidas em casa, todas contra adversários bem invencíveis. Wigan, depois o Sheffield Wednesday, depois o Stoke e depois o Rotherham. Então eles têm uma bela sequência aí, o Derby que tem um jogo a menos ainda, tem 34 partidas, então quem sabe, né, eles conseguem tirar essa vaga aí do Bristol City. Eduardo, tu que tá estreando no nosso podcast, faz as tuas apostas aí. Aposta quem seria o campeão e qual seriam as 4 equipes classificadas aí para os playoffs. O Norwich campeão. Entre Leeds e Sheffield United, que eu acho que vai ser a briga pelo segundo lugar, eu ainda acho que o Leeds vai ganhar. Apesar de que se o United ganhar na segunda-feira contra o Wednesday, eles ficam totalmente empatados, né? O United vai ficar à frente do Leeds no saldo de gols, mas eu ainda acho que o Leeds vai subir diretamente junto com o Norwich. E aí nos playoffs, eu acho que vão ir para os playoffs o Sheffield United, o West Bromwich, o Middlesbrough e o Derby. O Derby vai conseguir chegar nos playoffs, mas vai ser eliminado logo de cara. Não acredito no Bristol, então. O Bristol que tá 3 jogos sem vencer, empatou com o Preston nessa rodada fora de casa. E nas 2 anteriores tinha perdido pro Birmingham em casa e fora de casa o Norwich. Então tu acha o Bristol já uma carta fora? Ou apostaria nisso? Não, carta fora não, mas Não, carta fora na parte de, tipo, tá fora da tua aposta. Eu apostaria no Derby County, mas o Bristol City também tem todas a possibilidade de se classificar assim. E dessas equipes assim, ó, que estão ali possivelmente, qual tu acha que estaria mais forte ali? O Derby, o Birmingham, o Forest, talvez o Hull City ali. Qual tu acha que seria dessas equipes que tem um pouco mais de chance de chegar ali no possível playoff ali? O Derby tu já apostou, mas o Birmingham, o Forest e o Hull City, tu acha que nenhum deles tem ou será que algum deles tem? Vai depender muito, claro, da sequência, né, dos times, mas entre esses 3 que você mencionou, apesar de que eu não acho que eles vão se classificar, né, eu acho que o Birmingham teria a maior possibilidade, né, o Birmingham que enfrenta o rival Aston Villa, né, na próxima rodada, e ainda enfrenta o West Brom, enfrenta o Leeds, se ele se sair bem nessas partidas, né, quem sabe, enfrenta o Sheffield United também, tem uma tabela bem difícil. Quem sabe também. E agora falando um pouco mais da parte de baixo da tabela, nós vemos uma briga que não está
tão disputado assim em termos de quantidade de equipes, né? Nós já vemos praticamente o Ipswich, que nessa rodada perdeu para o Reading, inclusive nesse detalhe que o Ipswich estava empatando, né? Ia ser o quarto empate consecutivo do Ipswich, mas eles acabaram tomando o gol no finalzinho para o Reading e continuam ali com 21 pontos, estacionados na última colocação, já praticamente rebaixado o Ipswich na última colocação. Um pouco mais acima, numa situação bem complicada, o Bolton, né? Está com 26 pontos, teve a sua terceira derrota consecutiva, dessa vez contra o Swansea, 2-0 fora de casa. E ali, aquela briga por essa última vaga, se o Bolton realmente já estiver morto nesse campeonato, que está entre Rotherham, Reading e Millwall, e possivelmente o Wigan. Como é que tu vê essa briga pelo rebaixamento, Master? Diria que são bem esses times ali, do Wigan em diante. Tá mais pra briga do terceiro rebaixado, né? Entre o Rotherham, o Reading e o Millwall. O Wigan, se não se cuidar, pode até entrar nisso aí. Eles que não estão perdendo, né? Estão sofrendo, são vários empates, o que tá mantendo eles ali em cima, mas tem que tomar muito cuidado. A sorte deles é que o Millwall tá perdendo pra caramba em 20º lugar. Então, o Wigan ainda tá conseguindo se manter. Sim, são quatro empates consecutivos do Wigan. Nessa rodada empatou com o Middlesbrough, né? O Middlesbrough tá lá em quinto colocado, então tá lá na parte de cima da tabela, então um empate considerável, né, da equipe do Wigan. Mas o Millwall, terceira derrota consecutiva em casa pro Norwich City, né, até um resultado relativamente normal pela situação que vive o time. E tu, Eduardo, qual é o teu chute em relação a esse rebaixamento aí? Pois é, para mim o Ipswich tá descartado já, há muito tempo já, apesar de que eles tinham empatado 3 jogos seguidos, né, nas últimas rodadas, aí tinham evitado derrotas, mas voltaram a perder agora em casa contra o Reading, que é um rival ali direto, nem tão direto, né, porque, para falar a verdade, o Ipswich tá muito atrás já. O Bolton, que também é outro time que passa por problemas aí com a diretoria e a torcida protestando jogo após jogo, e eles têm alguns confrontos diretos aí nas últimas rodadas. Eles enfrentam o Millwall em casa, eles enfrentam o Wigan fora, que é um clássico ali, né, da região ali de Manchester, apesar que os dois times não são de Manchester, mas são ali da região. E eles também pegam o Ipswich em casa. Essa é uma partida que o Bolton tem que vencer para pensar ainda na fuga pelo rebaixamento. Mas eu acho que o Bolton vai cair também. Eles estão bem atrás, a não ser que eles consigam uma sequência muito boa de vitórias, principalmente contra esses rivais diretos. Eu acho que a terceira vaga vai ficar ali entre Millwall, Reading e Rotherham. Eu acho que o Wigan, apesar de estar ali naquele bolo, eles estão um pouquinho acima, eles estão jogando um pouquinho melhor que esses outros times de baixo. Eu acho que o Wigan não vai cair e vai ficar entre Millwall, Reading e Rotherham, essa terceira vaga no rebaixamento. Vocês imaginam o Millwall rebaixado, cara? Como vai ser a torcida? Pois é, eles que subiram 2 temporadas atrás, né? Eles ganharam a final dos playoffs no Wembley contra o Blackpool, se eu não me engano, foi 2 anos atrás. Então, bem, uma volta aí para a terceira divisão não seria bem-vinda de jeito nenhum, não. É cedo, né? 2 temporadas ali se mantendo. Essa segunda temporada ali. Então, para os torcedores, com certeza, um grande baque. Tem que rever aí o que tá acontecendo com o time para tentar sobreviver. E sobrevivendo nessa temporada, tem que ver muita coisa para melhorar o time aí para a próxima temporada também. Exatamente. Então é isso da segunda divisão que a gente poderia falar aqui que aconteceu essa semana. Vai ter o clássico, como a gente falou no começo do podcast, dos Sheffields. Esse jogo será às 16h45 dessa segunda-feira. Então você que está ouvindo o podcast assim que ele foi lançado, essa tarde tem jogão para você ver. Sheffield Wednesday contra Sheffield United. Então, pulando para a Premier League, nós tivemos alguns jogos acontecendo neste sábado, mais alguns jogos que irão acontecer no complemento da rodada nesse domingo, então, ou seja, aconteceu ontem para quem estiver ouvindo o podcast aí, entre Watford e Leicester, Fulham e Chelsea, Everton e Liverpool. Essa briga pelo título, Manchester United 71 pontos, tem um jogo a mais que o Liverpool, tem 69. E aí, Eduardo, como é que tu vê essa briga pelo título?
Pois é, né? Hoje, né, no sábado, o Manchester City conseguiu uma vitória fora de casa contra o Bournemouth por 1-0, e coloca agora pressão, né, no Liverpool. Vocês que estão ouvindo o podcast já sabem o resultado, né? Mas o Liverpool precisa da vitória agora nesse clássico contra o Everton fora de casa. Apesar de que o Everton, pensando assim num cenário ideal, o Liverpool venceria o Everton meio que com facilidade, né? Mas no jogo do primeiro turno já foi muito difícil, foi aquela vitória no finalzinho, com aquele gol esquisito, né? Que vocês lembram lá no Anfield. O Liverpool vem tropeçando aí em algumas rodadas anteriores, são 3 empates nas últimas 5 rodadas. Então eu, sinceramente, eu acho que o Manchester City vai ganhar esse título, mas o título vai se decidir no clássico de Manchester entre o United e City, que vai ser no Old Trafford. Eu acho que de lá que vai sair o campeão, apesar de que, claro, não vai ser o United, seria o Liverpool no caso, mas é daquele jogo que vai ser decidido o campeonato. Como é que tu vê a situação, cara? Porque o Manchester, ou ele pode perder, e aí o Manchester City é o campeão, possivelmente, ou ele pode vencer e ajudar o Liverpool. Situação complicada, né, Master? Dificílimo, né, cara? E o Liverpool tá assim, tá mais sob pressão do que o City. E claro, o Everton vai entrar em campo com certeza, além do clássico, para evitar que o rival vença e chegue lá no topo do campeonato novamente. Mas eu concordo com o Eduardo também, eu acho que é o City que vai levar o título esse ano. De qualquer forma, para o United, nenhum do resultado é bom, né? O City vencendo, o Liverpool, de qualquer forma, é péssimo. Então tem que fazer o seu futebol, garantir a sua vaga na Champions League. Exatamente. E nessa briga ali um pouco mais abaixo, a gente vê o Tottenham, que hoje empatou com o Arsenal 1-1. Fala melhor como é que foi esse jogo, Eduardo. Tottenham 1, Arsenal também 1. Pois é, foi o primeiro empate do Tottenham em muito, muito tempo. Eles que já estavam aí, acho que há mais de 30 partidas seguidas na Premier League sem nenhum empate, eram só vitórias ou só derrotas. Foi o recorde de partidas seguidas sem empate na história da Premier League. Mas hoje aí, finalmente saiu esse empate, e por pouco não saiu, na verdade, porque o Ramsey abriu o placar pro Arsenal fora de casa lá no Wembley logo aos 16 minutos do primeiro tempo, e o Harry Kane foi empatar só aos 29 do segundo tempo de pênalti, e o Arsenal teve a sua oportunidade de vencer bem no finalzinho já do segundo tempo, mas o Aubameyang perdeu o pênalti, defendido pelo Lloris. Um resultado ruim para as duas equipes. O Tottenham, que agora está 3 rodadas seguidas sem vencer, foram derrotas para o Burnley fora de casa, para o Chelsea também fora, e agora o empate com o Tottenham. E agora o Tottenham, que almejava uma possível briga pelo título com o Liverpool e City algumas rodadas atrás, agora tem que olhar para trás, porque o United já está 2 pontos só de distância para o Tottenham, eles têm o mesmo número de jogos, a 3 pontos de distância, desculpa. E o Chelsea, que está em sexto, eles têm 2 jogos a menos. Se eles vencerem esses 2 jogos, eles vão ficar só 2 pontos de distância do Tottenham. Então o Tottenham tem que abrir esse olho aí, também tem que focar aí na Champions League, né? Apesar de já terem feito uma boa vantagem de 3-0 contra o Borussia, né, no Wembley, mas vamos ver, eles têm que focar nas duas competições. Exatamente. Além desse jogo do Tottenham e Arsenal que aconteceu neste sábado, também tivemos a vitória do Manchester City contra o Bournemouth, 1-0. Brighton venceu o Huddersfield, que inclusive o Huddersfield venceu nessa semana, por incrível que pareça, o Huddersfield saiu dos 11 pontos. O Huddersfield que venceu o Wolverhampton, que está fazendo um grande campeonato. Agora o Huddersfield tem 14 pontos. Até poderia, será que agora vai vir mais vitórias? Mas o time já perdeu novamente, dessa vez para o Brighton. Além disso, o Crystal Palace venceu o Burnley, Manchester United venceu o Southampton 3-2, o Wolverhampton voltou a vencer após essa derrota contra o Huddersfield por 2-0 contra o Cardiff, o West Ham venceu o Newcastle, e a gente vai ter esses jogos que a gente já comentou para complementar a rodada. Lá na parte de baixo do campeonato, como eu falei, Huddersfield agora 14 pontos, Fulham ainda continua ali com seus 17 pontos, perdeu novamente para o Southampton, mas tem um jogo a menos, né? Então pode chegar aos 29 pontos, eles que jogam com o Chelsea. Então,
vai ser mais um jogo bem difícil, quem sabe provavelmente vai ser mais uma derrota. Cardiff, 25 pontos na 18ª colocação, um pouco acima o Southampton, 27, Burnley 30 e Brighton 30. Como é que tu vê essa briga pelo rebaixamento, Master? Definidos lá o Huddersfield e Fulham, né? Esse já de longe dá pra ver. Nem 20 pontos os times alcançaram ainda. Eu diria até que a última vaga ali pra cair seria entre Cardiff e Southampton. Não sei se o Burnley até chegaria, tá com 30 pontos. Ainda faltam alguns jogos, algumas rodadas, então claro que tudo pode acontecer. Mas dos que mais tem perigo, com certeza, Southampton e Cardiff ainda estão lá. O Burnley perdeu as duas últimas, o Southampton deu aquela respirada com uma vitória na semana, mas aí enfrentou o United e perdeu de novo. Só que a diferença aí são 3 pontos, né? Burnley em 16º com 30 pontos, assim como o Brighton, que tá em 15º. O Southampton com 27, 2 pontos na frente do Cardiff, que tá na zona de rebaixamento. Então, seria entre esses dois times, eu diria, com um pouquinho de perigo ainda pro Burnley e até pro Brighton. Como é que tu vê, Eduardo? O Southampton fez um jogo muito duro hoje com o United, né? Até flertou ali com a vitória, saiu na frente com um golaço do Valeri de fora da área. Esse que foi o jogo dos golaços, né? No segundo tempo, o brasileiro Andrés Pereira empatou também com um golaço de fora da área. Depois o próprio Andrés Pereira passou a bola para o Lukaku fazer o gol dele. Só que depois o Ward-Prowse empatou a partida de novo com um golaço de falta de fora da área. Só que o Lukaku marcou de volta no finalzinho do segundo tempo, aos 43. Foi de fora da área, se não me engano, foi ali da entrada da área. O Lukaku agora que é o artilheiro do United na temporada. O Pogba teve a chance de empatar novamente essa briga pela artilharia, só que o Pogba errou um pênalti logo ali no último minuto dos acréscimos. Ele bateu mal, assim, no meio do gol, e o goleiro do Southampton tirou ali com a perna. Mas eu concordo com o Master. Para mim, o Huddersfield e o Fulham já estão aí rebaixados, apesar dessa vitória aí do Huddersfield no meio da semana contra o bom time do Wolverhampton. Só que o Huddersfield, na verdade, se a gente pegar os confrontos recentes contra o Wolverhampton, os Wolves são um freguês absoluto do Huddersfield. O Wolverhampton não vence há mais de 10 jogos seguidos do Huddersfield. A última vaga aí no rebaixamento vai ficar certamente entre o Cardiff, o Southampton, que fez um bom jogo hoje, o Burnley, quem sabe o Brighton e o Newcastle. O Newcastle que deu uma bela melhorada aí, principalmente com a chegada do Almiron, o paraguaio que veio lá do Atlanta, na MLS. Mas eu acho que vai ser o Cardiff que vai cair mesmo. A terceira rebaixada vai ser o Cardiff. Então é isso, os palpites da parte de baixo da tabela. A gente pede também para todo mundo aí que também palpite aí o que vocês acham que vai acontecer nessa briga de baixo, também na briga de cima, também em todas as divisões. Comentem aí, lembrando a todos também, entrem lá no nosso grupo do Facebook, Podcast Futebol Inglês, pra gente falar bastante do futebol inglês, interagir todo dia por lá. Então o link aí vai estar na descrição. E eu acho que esse foi o podcast de hoje complementado. Agradeço o meu amigo Márcio novamente por estar aqui com a gente. E o Eduardo aí, que sempre quando quiser, talvez seja um membro efetivo aí do nosso podcast, não sei. Obrigado, Eduardo, pela tua presença, cara. Muito obrigado, José. Obrigado, Master. Pessoal aí que tá ouvindo. Vamos ver se eu continuo aqui a participar do podcast. Foi muito legal. E é isso aí. Valeu. Isso aí, muito obrigado, cara. Sensacional, realmente. Sinta-se sempre bem-vindo aí no podcast. A galera que quiser acompanhar o trabalho do Eduardo, o link tá aí na descrição do vídeo do YouTube, do blog 433, ali na categoria Para Inglês Ver. É sensacional o que o cara escreve. Acompanhe que vale muito a pena. Também para você que quer acompanhar o futebol inglês aí da melhor maneira possível. Então é isso, agradecemos a todos e até a próxima semana e valeu!